Atos capítulo 7. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. O discurso de Estevão, que parece ser um discurso teológico e somente histórico, com aplicação contemporânea, se torna, a partir desses versos, um discurso direto, onde há uma denúncia direta da infidelidade do povo judeu aos profetas e ao próprio Deus. Diante dessa verdade, você pode imaginar aqueles 71 sacerdotes do Sinédrio falando um com o outro, sussurrando. O que vamos fazer com esse camarada? Que está nos acusando. Que fala que os nossos pais perseguiram os profetas. Você pode imaginar o que passava na mente e no coração do Sinédrio? Que talvez havia uma esperança de entendimento, que Estevão não estava violando o templo, que Estevão não estava de maneira nenhuma mudando todos os aspectos sacerdotais do culto, mas que ele estava ensinando que aquilo levaria a Jesus Cristo, que foi morto pelaquele sinédrio. Mas imagine se Estevão aplicasse o seu sermão, depois de ensinar tantas verdades a respeito de Deus, da adoração, do Deus que não se limita ao lugar, do Deus que não se limita ao povo, do Deus que não se limita à época, de um Deus todo-poderoso que se faz presente. Imagine se Estevão terminasse o seu discurso dizendo assim: vocês podem mudar. Vocês podem mudar o pensamento. Talvez vocês não tiveram muita atenção, mas tudo pode mudar. Talvez Estevão não estava morto, se ele fizesse assim. Mas não é assim que Estevão faz. Porque Estevão, ele não está preocupado com palavras doces. Ele não está preocupado se aqueles homens irão se arrepender ou não, porque isso pertence a Deus. Ele está preocupado em falar a verdade, em confrontar aquele povo com a verdade de Deus. E na certeza que a verdade de Deus vai fazer o que lhe apraz. É essa a preocupação de Estevão, de entender que é um Deus soberano, que dirige a história e está dirigindo aquele momento. E compreende que a sua vida também está diante de Deus. E o resultado da sua pregação pertence a Deus, não a ele. Ele tem uma compreensão muito clara disso. Spurgeon disse que Estevão afiou a faca da palavra de Deus
e rasgou os pecados, rasgou o coração e externou os segredos da alma de cada sacerdote que ali estava. É duro quando podemos compreender o quanto a palavra de Deus é poderosa para dividir alma e espírito. O quanto a palavra de Deus é poderosa para revelar as intenções do coração. E Estevão revela de forma clara e dura a intenção do coração daqueles homens. Ele diz assim: vocês não estão debaixo da aliança, vocês não são filhos de Deus, vocês são rebeldes, não dão ouvido ao Espírito, vocês são iguais aos vossos pais, vocês são assassinos, porque vocês mataram Jesus, vocês desprezam a lei de Deus. Coisa dura. Estevão está dizendo que o coração daqueles homens tem interesses contraditórios aos princípios de Deus. Ele está dizendo que aqueles homens não compreendem de forma nenhuma quem é Deus, quem é a lei de Deus, e os seus atos são dirigidos de forma ignorante e pervertida. Eu quero meditar com vocês hoje sobre esse tema: incircunciso de coração. É uma palavra que eu uso muito, algumas vezes brincando, quando alguém faz alguma coisa, seu incircunciso. E aí, virou um chavão do Henrique que fala comigo incircunciso e fala com os outros também. E eu sou cheio dos chavões, né? Bem típico de nordestino. Eu costumo falar muito, é verdade. É verdade. Incircunciso. E umas outras coisinhas aí. Hoje eu falei gastura, ensinando. E alguns nem sabem nem o que é gastura. Mas essa palavra incircunciso é uma palavra que traz consigo a ideia de alguém que não está debaixo da aliança de Deus. Alguém que não fez aliança de Deus. É claro que quando eu digo nos nossos dias, você é um incircunciso, eu estou dizendo assim, você não foi circuncidado. Então não estou dizendo que você não está debaixo da aliança de Deus. Mas esse termo, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, está sendo relacionado àquelas pessoas que não fizeram aliança com Deus e não estão debaixo da aliança com Deus. E o termo é bem claro que Estevão usa é incircunciso de coração. Porque os judeus, eles fizeram aliança e faziam ao 8º dia de nascido. Todo judeu, homem, ao 8º dia de nascido, ele fazia a aliança da circuncisão. Pois Estevão está dizendo àqueles sacerdotes judeus, vocês são circuncidados e vocês acham que vocês estão debaixo da aliança, mas vocês não estão, porque o coração de vocês estão distante de Deus. Tem muita gente na igreja que se orgulha de ser membro, batizado e professo.
E eu vou te dizer, isso não tem nenhuma validade se o seu coração estiver distante de Deus. Porque você pode ser membro, batizado, professo, filho de pastor, filho de presbítero, filho de diácono, filho do cara mais famoso do mundo, e vai para o inferno. Biblicamente falando, mais famoso, né? Vai para o inferno. Porque não vale de nada se o seu coração não está voltado para Deus. E o primeiro ponto de nossa mensagem é como está o nosso coração. Ou como está o seu coração em específico. Como é que está o seu coração? Talvez o seu coração está triste por algumas circunstâncias da vida. Talvez o seu coração está angustiado. Talvez o seu coração está cheio de culpa, de mágoa, de ressentimento. Talvez o seu coração está cheio de ódio. Talvez o seu coração está cheio de ingratidão. Você murmura e reclama tudo que não consegue enxergar a beleza do Deus que te abençoa. E tudo está ruim, tudo está mal. O seu coração talvez está, como dizia uns jovens lá em Campinas, está peludo. E eu, quando ouvi essa expressão, disse: por que peludo? Está tão ruim que não mostra nem cor nenhuma, só pelo. O coração não tem pelo. Mas é uma ideia de dizer assim: seu coração está mal. Sabe como saber rapidinho como está o seu coração nesse momento? Rapidinho. Não vai demorar muito. É só você responder: por que você está aqui? Só isso. Não precisa me responder. Se você disser assim: eu estou aqui porque eu vim ver meus amigos. Eu estou aqui porque é um costume meu, há muitos anos, vir à igreja. Eu estou aqui porque me trouxeram. Eu estou aqui porque alguém me convidou e eu já estava cansado de dizer não, resolvi vir. Eu estou aqui por tradição, tão somente por tradição. Eu estou aqui porque é bom. Eu estou aqui porque eu não sei o que eu iria fazer agora. Seu coração está mal. Sabe por quê? Porque todas essas respostas não fazem sentido nenhum de você estar aqui. Não fazem sentido nenhum de cultuar a Deus. Não fazem sentido nenhum de adorar e bendizer o Senhor. Não faz sentido. O sentido é: eu estou aqui para render graças ao Senhor. Eu estou aqui para bendizer e exaltar o nome dEle. Eu estou aqui para cultuá-lo, para adorá-lo. Eu estou aqui porque eu preciso ouvir a voz de Deus e eu almejo por isso. Eu estou aqui porque Deus está aqui. E aonde Deus está, algo diferente acontece. E eu quero estar aonde Deus está. E se essa for uma das suas respostas, ou qualquer uma parecida com essa, de fato, você está com seu coração bom, inclinado para Deus, segundo os princípios de Deus. Isso é muito sério. Porque a primeira oferta rejeitada na palavra de Deus foi rejeitada porque o coração da pessoa que ofertou era mau.
A Bíblia diz isso. Deus rejeitou a oferta de Caim, porque o seu coração era mau. Não foi, irmãos, tira da mente a ideia que foi por causa das primícias. Não existia isso ainda. Não foi por conta das primícias. Tira da mente a ideia, não foi uma oferta de gado. Tira da mente isso, porque não havia recomendação sobre isso. O que Jesus disse, o que Deus diz, é se seu coração fosse bom, seria tudo correto. Ali é uma questão de inclinação do coração. Está alguém que aprendeu a ofertar e ofertou algo por costume, tão somente. Mas não por amor, não por gratidão, não por entendimento que Deus era Senhor de tudo, e tudo que Ele tinha, tudo que a terra tinha produzido, foi Deus que tinha te dado, e isso, em gratidão e louvor a Deus, oferece a Deus. O coração era mau. O coração estava distante. A inclinação estava longe. A pregação de Estevão é um raio-x que revela o coração e revela os atos desses homens. Verso 51, diz assim a palavra de Deus: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Nesse primeiro verso ele vai usar 3 argumentos, dizendo: vocês sempre resistem ao Espírito. Sabe, irmãos, o que Estevão está declarando é que aqueles homens, eles são incircuncisos de coração e de ouvido. Diz o verso 51, ouvidos. Por quê? Porque eles não ouvem Deus. Não há discernimento nenhum em ouvir a voz de Deus. Estevão está cheio de Deus. Pasme, quando aqueles homens levaram Estevão para o Sinédrio, todos eles viram o seu rosto brilhar, resplandecer, como um ato de confirmação que Estevão era de Deus. O seu rosto era como se fosse um rosto de um anjo. E Estevão está falando as verdades de Deus de forma tão clara. E está dizendo àqueles homens: vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos, porque vocês resistem à voz do Espírito Santo que vos fala. Era isso que Estevão estava declarando. Nada diferente do profeta Isaías, que diz assim, em Isaías 55, verso 3, vinde a mim e ouvi, a vossa alma viverás. E parece uma redundância nesse apelo de Isaías, que diz, vinde a mim e ouvi, porque parece que algumas pessoas não ouviam. Era como a palavra entrava e saía, nada mudava, nada acontecia, nada gerava transformação. Porém, a palavra de Deus, quando ela é semeada, ela gera de forma extraordinária, 100 por 1. Imagine a transformação do que acontece quando se ouve a palavra de Deus. Jesus Cristo também falou sobre isso.
Jesus Cristo, uma certa vez, quando os discípulos perguntou: por que o Senhor fala assim, por parábola? Ele disse assim: eu falo dessa maneira, para que eles não venham a entender. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo assim: só vai entender quem ouve a voz do Espírito. Só vai compreender de fato quem ouve a voz de Deus. Meus irmãos, esses homens estavam cegos. Eles forçavam o povo vir a Jerusalém, vir ao templo e prestar sacrifício. Eles chamavam os gentios a se tornarem judeus e só assim podia cultuar, adorar em um lugar certo. Esse povo tinha esquecido que o Deus Todo-Poderoso vai ao encontro do seu povo, que estão sem vida, e Ele vai ao encontro para dar vida. Eles esqueceram isso, porque quando o povo estava no Egito, lembra? Deus aparece e diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo e eu vim. Deus sempre vai ao encontro. Sempre. O homem não consegue por si mesmo ir a Deus, e o Deus Todo-Poderoso vai ao encontro. E eles não entendiam nem isso. E Estevão está dando um tapa na cara deles, dizendo assim: vocês não ouvem o Espírito de Deus. Vocês não estão aí para a voz de Deus. E você? Ouvem o Espírito de Deus? Ouve a direção de Deus? Você tem atentado quando Deus fala ao seu coração de forma poderosa? Você tem atentado à direção de Deus pelo Espírito Santo quando você lê as Sagradas Escrituras? Você tem compreendido a direção de Deus? Tem um livro famoso que eu acho que é uma das grandes verdades do povo de Deus, é: ouça o Espírito, ouça o mundo. Só um falou, então esse livro é desconhecido. Ouçam o Espírito, ouçam o mundo. Esse livro está dizendo assim, que quando você ouve o Espírito, você vê o que Deus está fazendo no mundo. Mas será se eu paro para ouvir o Espírito nesse mundo agitado e para ver o que Deus está fazendo no mundo? Como está o seu coração? O coração daqueles homens estavam cheios de tanta coisa que não tinha tempo e nem atenção para ouvir Deus. Você é rígido e incircunciso nos seus ouvidos, porque você não só ouve o Espírito, não ouve porque não existe nada que você venha a entender do Espírito. Você não faz parte desse povo. Vocês são sacerdotes, mas não fazem parte do povo de Deus. E a terceira acusação que revela o coração, ele vai dizer: vocês repetem os mesmos erros dos vossos pais. Sabe o que é que acontece, irmão? 8 vezes Estevão está falando de um panorama bíblico antes de chegar nesses versos. E ele diz assim: nossos pais.
Ele está se incluindo com aqueles homens. Verso 11, verso 12, verso 15, verso 19, verso 38, verso 49, verso 44, verso 45. Ele diz: nossos pais. Quando chega no verso 51 e 52, ele usa a expressão seus pais. Sabe por que isso? Porque Estevão tem a compreensão nesses versos que aqueles homens não eram homens de Deus, não eram filhos de Deus. E só quando ele tem essa compreensão, ele diz: seus pais. Porque vocês fazem os erros, os mesmos erros que os seus pais cometeram. E depois ele vai citar os erros que os pais daqueles homens cometeram. De forma bem clara. Eles rejeitaram os profetas. Eles resistiram ao Espírito. E eles se desviaram dos princípios de Deus. Sabe, Estevão está conversando e ele acha, inicialmente, que ele está conversando com o irmão. Mas, de repente, ele diz: não é possível que uma pessoa seja tão obtusa para não entender esse sermão, essa direção que eu estou fazendo. Só há uma possibilidade de ter acontecido isso. Eles não são filhos de Deus. Por isso eles não compreendem. Então eles não são meus irmãos. Isso é um negócio muito duro. Duro. Algumas vezes, quando eu presidindo o conselho, eu sendo membro do conselho como presbítero, vi alguns atos de exclusão, e naquele momento, sem palavras, nós estávamos dizendo: vocês não são, ou você, como indivíduo, meu irmão. Você não tem Pai, Jesus Cristo. E isso não é uma questão tão somente de pecado, porque todos nós somos pecadores. Isso é uma questão de uma dura cerviz. O verso 51 está dizendo que, em outros termos, que esse povo tem um pescoço duro. E toda vez que você vai olhar e entender a ideia desse pescoço duro, é uma ideia de uma pessoa orgulhosa, altiva e temosa. E para quem estudava o Antigo Testamento, isso ficava muito claro, que a pessoa de dura cerviz era alguém orgulhoso, altivo, temoso. Porque quem estudava lembrava do que Moisés diz. Eu vi este povo, de fato, é um povo de pescoço duro. Êxodo 32, 9. Ou até mesmo como o livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 17, que usa a ideia: portanto, circuncide o prepúcio do seu coração e não seja mais rígido, duro, cerviz dura. Mais de 20 vezes no Antigo Testamento, Israel é chamado de dura cerviz. Esses líderes, há uma alusão a eles como alguém que não está
flexível a Deus, à voz de Deus, porque não são filhos de Deus, eles estão distante de Deus, distante do Senhor, da verdade de Deus. E eles se orgulhavam por causa da sua circuncisão, humanamente falando. Eles se achavam melhores do que os gentios. E agora eles recebem uma denúncia dizendo: vocês acham que são melhores? Vocês não são. Vocês são iguais aos gentios, porque o seu coração está distante de Deus. Não basta ter um sinal visível que você pertence a um povo. O seu coração tem de estar inclinado a Deus. Vocês repetem os erros dos vossos pais. É como ele dissesse: vocês sabem o que os seus pais fizeram? Deus levanta José como um libertador. José, quando contava os sonhos, os seus irmãos o odiavam, rejeitaram a voz de Deus. Moisés, Deus levantou para fazer a emancipação do povo de Israel, e ele foi repudiado pelo povo. Os profetas que anunciavam a vinda do justo e exortavam a nação a fé em Deus, haviam sido mortos. A retrato de Isaías, Jeremias, Euquias, que foi cerrado ao meio. Meu Deus, esses homens são rebeldes, esses homens são orgulhosos, esses homens são altivos, esses homens não são povo de Deus. E aí, Estevão vai falar uma outra verdade nesses 2 versos, a respeito de quem são esse povo, quem são esses sacerdotes. E agora, de forma mais clara, ele diz: vocês são traidores e assassinos, e vocês não guardam a lei de Deus. Você vai ver isso no verso 52 e no verso 53, essa ideia de ser traidores e assassino. Estevão, ele é radical com aqueles homens que não entendem de fato a verdade de Deus. Mas ele diz também: vocês são assassinos. E aí ele está se relacionando a Jesus Cristo, em contrapartida à ideia dos pais que rejeitaram os profetas. Quando você vê o verso 52, a ideia é essa, que diz assim: qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciava a vinda, verso 52, do justo. Jesus está dizendo assim: olha, os seus pais mataram os profetas que anunciaram a Cristo. Vocês são assassinos, porque vocês mataram o justo. Vocês mataram a Cristo. Não só mataram quem anunciava, mas mataram o próprio. E vocês se orgulham que guarda a lei porque receberam da mão de anjos. Vocês não guardam a lei.
Vocês estão distante da lei. Vocês não entendem nem o que é adoração. Vocês estão tão cegos que não compreendem quem de fato é o justo, que deve ser adorado, reverenciado, amado constantemente. Vocês se orgulham de ter recebido a lei, mas o evangelho que foi oferecido, não por anjos, mas pelo próprio Espírito, vocês rejeitam. Rejeitam o evangelho. Rejeitam o que Deus ofereceu a vocês. O Senhor Jesus diz assim, que é impossível para o odre velho segurar vinho novo. É impossível, porque o odre velho não vai aguentar a fermentação do vinho novo e vai estourar. O que Estevão estava citando aqui é a ideia que as antigas tradições judaicas não aguentavam o vinho novo do Evangelho. As antigas tradições judaicas não conseguia viver o Evangelho. Elas iriam romper. Porque é um período novo, ou o período que sempre existiu, ou que tudo apontava. Não se pode ter vinho novo em odres velhos. Como tem sido o seu odre? Está pronto constantemente para receber o Evangelho? Para receber a boa notícia de Deus? Não inovações humanas, mas os princípios de Deus, viver a verdade de Deus, expressar a verdade de Deus, se alimentar da verdade de Deus, do Evangelho, e viver o Evangelho. Como está o seu coração? E quem é você? Só quem é filho de Deus, é renovado pelo Espírito Santo, consegue ouvir o Evangelho, que é vinho novo, uma nova perspectiva, uma nova direção, uma nova visão da verdade de Deus. Estevão estava ensinando que a teologia e o Evangelho não seria rompido naquela geração e nem em nenhuma geração. Ele podia morrer, mas o Evangelho está livre. O Evangelho está aqui, ali, acolá. As boas notícias de Deus está chegando, transformando, moldando, restaurando, salvando, santificando muitas e muitas pessoas. Mas esse Evangelho é como uma faca afiada, uma espada de 2 gumes, que divide alma e espírito. É um Evangelho que revela as nossas intenções do nosso coração, mas é um Evangelho que revela quem somos. Quem é você? Jesus, no momento do batismo, ele ouve: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Evangelho
inicialmente ao entendimento que você é filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. O Evangelho é o entendimento que a sua identidade vai declarar através da sua vida, do que você fala, quem de fato você é. Filho amado de Deus, a mesma identidade citada pelo próprio Deus a Cristo, é a sua e a minha identidade. Eu sou filho de Deus e o meu coração está inclinado a adorá-lo, a servi-lo, a amá-lo. Em nome de Jesus, seja sempre assim na sua vida e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Deus Todo-Poderoso, vivo e real, ao Deus que está aqui, ao Deus que vai ao nosso encontro, ao Deus que te atraiu nessa noite, ao Deus que fala aos nossos corações, ao Deus que usou um profeta para dizer que se você ouvir a voz do Senhor, ou você já ouviu a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Viva e obedeça ao Senhor e ao seu Santo Espírito. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, e te adorar, porque tu és o nosso Deus. Queremos te louvar e te agradecer, porque tu és o nosso Senhor, suficiente Salvador. Senhor, de fato, se o Senhor não fosse ao nosso encontro, eu não saberia onde eu estaria agora. E talvez, ó Deus, ninguém aqui teria essa consciência. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos amou. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos amou de uma forma tal e extraordinária. Obrigado, porque o seu amor se traduz em atos de bondade para com as nossas vidas, de direção, mas acima de tudo pelo sacrifício de Jesus no nosso lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o amor. Senhor, não permita que negligenciamos, ó Deus, os princípios do Evangelho. Não permita, ó Deus, que o tempo e o ativismo faça esquecer quem somos. Não permita, ó Deus, que possamos deixar de amar. Ajuda-nos, ó Deus, a amar, a perdoar, a compreender, a falar da tua boa notícia. Ó Deus, que os nossos corações venham estar cheios de fé, ó Deus, e de esperança, entendendo que a sua palavra transforma, em nome de Jesus. Amém e amém.